Meus queridos, amém. É uma alegria estar com vocês hoje. Nós amamos demais esse casal e amamos a equipe de teatro, e agora estamos amando a igreja, né? Lugar de vida. Aqui é um lugar de vida, amém, gente? Amém. Os mortos entrarão por aquele lugar e receberão vida em nome de Jesus. Amém. Os enfermos entrarão ali e serão curados em nome do Senhor. Antes do Ministério da Palavra, queria compartilhar algo que veio ao meu espírito durante a ministração do louvor. Eu tive, acredito que uma visão no meu espírito. Sabe que é difícil às vezes discernir uma visão que vem à sua mente e a que vem ao seu espírito, mas eu acho que isso veio ao meu espírito. Eu estava ali e de repente Deus me deu uma figura de um guerreiro dos tempos antigos, uma figura de um guerreiro dos tempos antigos. Ele tinha uma aljava e havia, se eu não me engano, umas 10 ou 12 flechas na aljava dele, e ele pegava aquela flecha, punha no fogo, mirava em algum campo, e a flecha caía exatamente naquele campo. Mas por um bom tempo eu não vi o rosto do guerreiro, mas de repente eu olhei e levei um susto, porque o guerreiro tinha exatamente o meu rosto, tal como você está vendo, mas exatamente o meu rosto. E Deus disse: eu te trouxe aqui hoje à noite porque tem alguns filhos e algumas filhas minhas, alguns novos convertidos e alguns já há algum tempo, mas que eu vou colocá-los na aljava e eles vão ser direcionados para as nações da terra. Muitos desse lugar vão para as nações da terra, não somente alguns que vieram conosco, mas você que está aí. Deus está de olho em você, que você tem um potencial para ir para alguma nação dessa terra que precisa do Evangelho da graça de Deus. Quantos aqui já sonharam ou tem alguma coisa no seu coração queimando? Você já ora há anos, talvez, por alguma nação da terra. Faz anos que você tem algo que está dentro de você. Não porque eu estou falando, mas já tem algo que está dentro de você. Já faz anos você quer, ora por aquela nação, você sente algo talvez diferente por aquela nação. Por gentileza, fique em pé um minutinho só. Fique em pé, em nome do Senhor. Quem ora, percebe, sente algo por alguma nação da terra. Vamos orar por eles, amados? Isso. Eu sabia, meu. Aleluia. Vamos orar, ore por eles. Alguém põe as mãos sobre eles, porque o fogo de Deus está queimando há anos no coração dos meus irmãos. Talvez alguns aqui não vão morar nessa nação, mas vão ser treinados para ir dar suporte. Alguns vão ter discípulos nas nações, eu não sei, mas eu sei que é Deus que colocou isso no coração de vocês, e com certeza, amados, vocês não vão errar o alvo, porque o Espírito Santo está sobre vocês. Alguém, por favor, sai do seu lugar e põe as mãos sobre eles. Vamos orar em nome do Senhor. Pai, aqui estão as tuas flechas, e eu vim ativá-los, talvez, eu vim incentivá-los. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, tem muitos lugares do mundo que precisam de uma igreja como essa. Senhor, tem muitos lugares, ó Deus, que precisam de uma igreja como essa. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu sei que é o Espírito Santo que tem incomodado, que tem falado, que tem insistido com eles, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o coração deles se incendie mais e mais, Senhor, para que queime no coração deles o teu amor por essa nação, que os recursos, oh Deus, venham da vida deles, espirituais, financeiros, intelectuais, que os recursos venham, mas que eles sejam lançados por essas nações, Pai, e possam ser instrumentos, ó Deus, de salvação, de avivamento, de cura da tua glória, Deus, aonde o Senhor nos conduziu. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia. Amém, amados?
Glória a Deus. Abre comigo o livro de Êxodo, capítulo 3. Uma alegria imensa, pastor Samuel, estamos aqui com você, sua amada esposa, com Thales, com a esposa, com a equipe de teatro e com esta igreja. Êxodo capítulo 3. Queria compartilhar algo com você nessa noite. Você sabe que nós temos um Deus grande, sabe ou não sabe, gente? Quem tem um Deus grande aqui? Levanta a sua mão. Nós temos um Deus grande, muito grande. A Bíblia diz em Isaías que todo o oceano é como gota nas suas mãos. Quem já leu isso na Bíblia? Levanta a sua mão. O oceano é como gota nas suas mãos. Ele dividiu os oceanos na palma da sua mão. Por algumas vezes eu já cruzei o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico inteiro. Eu penso, meu Deus, nas suas mãos, o Senhor fez isso, dividiu com as suas mãos. Quem tem um Deus grande, levante a sua mão. Nosso Deus é grande. Nosso Deus é grande. E se Deus é grande, como você diz amém, amém, gente? Amém. E se Deus é grande, Ele já mostrou a sua grandeza há 2000 anos atrás, lá no Calvário. Aleluia! Ele já mostrou a grandeza do seu amor. Ele já mostrou a grandeza do seu poder. Sim ou não, gente? Já mostrou a sua grandeza. E se Deus é grande, Ele quer fazer uma obra grande nas nossas vidas, uma obra grande nessa igreja, na igreja Visão de Águia, na igreja Comunidade no Vila Mariana, na sua igreja. Se Deus é grande, amém, Ele quer fazer uma grande obra em nome de Jesus. Ele quer fazer uma grande obra. Nosso Deus é grande. Tive o privilégio nos últimos anos de estar em alguns lugares onde está o túmulo ou os túmulos dos principais fundadores de religiões do mundo. Nosso Deus é grande. No ano passado eu estive na Ásia e o retrasado eu fui no túmulo de Buda, lá na Ásia. Lindo o túmulo de Buda. E lá está escrito: aqui tem os restos mortais de Buda. E as pessoas do mundo inteiro vão lá para tocar naquela pedra onde está o túmulo de Buda. Eu estive no Oriente Médio do ano passado. Lá está o túmulo de Maomé. E as pessoas do mundo inteiro vão lá para tocar pelo menos no túmulo de Maomé. Você vai para os Estados Unidos. Eu estive lá um tempo atrás, um ano e meio atrás, não, o ano passado, lá em Nova York. E lá está o túmulo do fundador das Testemunhas de Jeová, Charles Taze Russell. Está lá os ossos dele. O ano passado nós fomos ministrar na Itália e nós acabamos indo ficar 2 dias lá em Roma. E uma fila enorme, 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 porque era a semana da beatificação do Papa João Paulo II. E lá está o túmulo do Papa João Paulo II, e as pessoas vão lá para tocar o seu túmulo. O dia que eu cheguei em Jerusalém, eu queria conhecer o Santo Sepulcro, aonde Jesus foi colocado. A hora que eu entrei, é uma porta bem pequena mesmo, metade dessa. Rolaram a pedra. A hora que eu entrei,
A primeira coisa que estava escrita no túmulo, primeira coisa, fala comigo, meu Jesus é grande, fala. A primeira coisa que estava escrita, eu fui curioso para ver o túmulo, mas o que me impactou é que estava escrito assim: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Ele não está aqui. Todos os fundadores das filosofias que predominam no mundo hoje, todos os fundadores das principais religiões europeias, asiáticas, latinas, americanas, todos os fundadores das religiões, a morte os venceu. A morte os venceu. Mas o fundador da nossa religião, a morte não venceu ele. 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 Glória. Grande Deus. Todos os homens, eu e você, cristãos ou não cristãos, nenhum homem em sã consciência quer morrer. Nenhum homem em sã consciência quer morrer. Quem está feliz aqui dizendo, eu não vejo a hora de chegar a morte? Quem, olha, está vendo? Nem acabei de falar, já queima Jesus, né? Meu Deus. Ninguém quer morrer, gente. O homem não foi criado para a morte, mas para a vida. Fala glória a Deus comigo, né? Por isso que nós não queremos morrer. Mas Jesus disse, quando estava no jardim do Getsemane, uma pausa só. Quando ele estava no jardim do Getsemane, os judeus me disseram, essa oliveira está aqui há quase 2000 anos, lá no jardim do Getsemane. Pelo que eles dizem aqui, estão aqui há quase 2000 anos essas oliveiras. Eu falei, que interessante. Especialmente as oliveiras do jardim do Getsemane estão aqui há quase 2000 anos e ainda produzindo azeitona, produzindo oliva, produzindo óleo. 2000 anos, elas ainda produzem óleo, azeitonas. Falei, por que isso, meu Deus? Porque antes do sangue ser derramado, lá no Calvário, lá no palácio, lá nas ruas de Jerusalém, o primeiro lugar que o sangue foi derramado foi no Jardim das Oliveiras. E eu acho, pastor Samuel, pastor, isso é uma coisa minha, mas eu acho que aquelas oliveiras estão ali há 2000 anos, ainda dando oliva, dando óleo, porque naquele lugar foi a primeira vez que o sangue do Cordeiro caiu na terra. O sangue primeiramente não foi derramado lá no Calvário, foi derramado no jardim. Por que, gente? Já pensou nisso? Por que o sangue de Jesus foi derramado primeiramente no jardim? No jardim. Só que o sangue derramado no jardim não foi o sangue que alguém bofeteou, colocou uma coroa de espinho, que alguém machucou, mas foi o sangue do coração de Deus. Tanto amor, tanta batalha espiritual, que o sangue saiu pelos poros. Aquele era o sangue do coração de Deus, do amor intenso do coração de Deus. Porque foi num jardim que Satanás entrou. Foi num jardim que ele foi lá, tentou tirar aquele casal do propósito. Por isso que tinha que ser num jardim. No jardim teria que ser derramado o sangue do Filho, primeiramente no jardim, porque o homem foi expulso do jardim. E agora nós podemos, com a graça de Deus, dizer:
o deserto da minha vida tornou-se um jardim regado pelo sangue de Jesus. O deserto tornou-se um jardim regado porque o sangue foi derramado. Você não é mais um deserto, você é um jardim regado, glorioso pelas águas vivas. Quem aqui é um jardim regado pelas águas vivas? Porque o sangue nos possibilitou isso. Irmãos, Deus é um Deus grande. E se Deus é um Deus grande, Ele quer mostrar a sua grandeza através das nossas vidas. Diga amém comigo. Amém. Se Deus é um Deus grande, Ele quer mostrar a grandeza dEle através das nossas vidas. Vou te dar uma palavra profética para esse ano ainda, que está começando, digamos assim, mês de abril. Temos muita coisa para correr esse ano, mas eu vou te dar uma palavra profética para esse ano. Neste ano, em nome de Jesus, eu te digo, você vai conhecer mais da grandeza de Deus, mas você vai demonstrar pela graça de Jesus o Deus grande que você tem, em nome do Senhor. O Deus grande que você tem. Irmãos, por favor, dê uma olhada nisso comigo, da grandeza de Deus. Em Êxodo capítulo 3, está escrito exatamente assim. E aí que reside a grandeza de Deus. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Dá para projetar aqui, querido, aquele que eu te pedi. Do jeito. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto. Chegou ao monte de Deus, a Horebe, ou mesma coisa que Sinai. Chegou ao monte Horebe, ou ao monte Sinai. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. Apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio da sarça. No meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Irmãos, Moisés está há 40 anos no deserto, rejeitado em parte pelo seu povo. Tentou libertar o seu povo pela força da mão. Quando ele viu o egípcio machucando o hebreu, ele foi lá, diz a história bíblica, que ele foi lá, pegou, matou o egípcio, tentou libertar o hebreu. O que você está fazendo? Ele achou que Deus ia usar ele na sua própria força. Afinal, ele estava sendo preparado para ser o faraó, príncipe do Egito, e pelas circunstâncias, para ser talvez o faraó. Ele estava sendo preparado para ser o homem mais poderoso da terra naquela época. E ele pensa que ele tem poder para libertar, porque ele conhece alguma coisa da história do seu povo. Ele tenta libertar o hebreu pela sua própria força. Ele é rejeitado e ele vai para o deserto. 40 anos sentindo-se incapaz. 40 anos naquela solidão. 40 anos ali, só ele cuidando de ovelhas, cuidando de ovelhas fedorentas no deserto, sem água, sentindo-se completamente incapaz. Mas Deus faz uma coisa. E Ele vai fazer isso com você hoje à noite, eu creio nisso. Ou Ele vai começar a fazer isso na sua vida. Moisés, Deus põe fogo numa sarça. Gente, a sarça tem mais ou menos essa altura, porque eu vi a sarça lá no deserto. Até hoje, esse mesmo tipo de sarça está lá no deserto. Até hoje.
desse tamanho mais ou menos, cheio de espinho, cheio de espinho. Deus põe fogo numa sarça, uma sarça espinhosa, sem nenhum tipo de valor medicinal, não dá para fazer sombra dela, nada, é um monte de espinho, que você nem consegue entrar dentro dela, é um monte de espinho. Deus diz: eu vou mostrar a minha grandeza para esse homem, e vou fazer através dele uma grande obra, irmãos, para a glória de Jesus, porque você tem que querer, você tem que ter sede, senão Deus não vai te dar água. É para a glória dele. Eu quero perguntar: quantos aqui gostariam de conhecer mais da grandeza de Deus? Levante essa mão, mais da grandeza de Deus. Agora tem um outro lado que é glorioso. Quantos gostariam, apesar de você, apesar de mim, que Deus mostrasse a grandeza dele através da sua vida para a glória dele? Levante a sua mão. A glória dele. Deus faz o seguinte: Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Deus queria chamar a atenção desse homem e mostrar que, apesar da pequenez dele, Deus poderia fazer uma grande obra. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. O que está acontecendo? Por que essa sarça não se consome pelo fogo? Talvez ele ficou meia hora, uma hora, ela pegando fogo e não se consumia. Ele falou: mas o que é aquilo? O que é aquilo? Aí ele foi chegando perto, porque para ele, que estava acostumado a ver sarça todos os dias, de repente aquela sarça ardendo em fogo e não se consumia, e ela faz um fogo de uns 4, 5 metros de altura, dependendo do monte dela. Ele diz: mas por que essa sarça queima, queima e queima e não deixa de existir? Eu vou ver o que está acontecendo. Deus tem uma isca. Deus tem uma isca. E você, como um peixe glorioso nas mãos de Jesus, Ele vai tiscar, ou já está tiscando, para mostrar que Ele é um Deus grande. Aleluia. Se você conhecer o Deus grande, Ele vai fazer uma grande obra. Deus tem uma isca. Eu vou pegar esse homem. Por 40 anos ele não caiu na minha rede, mas agora é a hora. Mas agora é a hora. Diga: é a minha hora. Fala: é a minha hora. É a minha hora. Verei para lá. Por que a sarça não se queima? E quando ele chega no versículo 4, vendo o Senhor, que ele se voltava para ver, presta atenção nesse texto. Vendo o Senhor, a palavra aqui é Adonai, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Vendo o Senhor, que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça. Olha isso, irmão, por favor. Versículo 4: vendo o Senhor, que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou, no meio da sarça. Teofania, manifestação de Deus no Antigo Testamento. Moisés, Moisés. Percebe que no versículo 2 aparece a expressão: o anjo do Senhor numa chama de fogo. Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Ele disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente, Moisés, eu estou te fisgando aqui, meu, mas com um propósito. Não é para você ter uma experiência gloriosa, você ver uma expressão da glória
da minha glória, do meu fogo sobre a sarça. Eu estou te fisgando, porque eu tenho um propósito nessa experiência. Eu tenho um propósito. Gente, Deus não faz nada sem propósito. Atenção, mulheres. Deus te deu esse cabelo com propósito, essa cor com propósito. Tudo que Deus nos deu é com propósito. Diga amém comigo, gente. Porque alguns dizem, se eu fosse Deus, eu não colocaria esse cabelo em mim. Ainda bem que Deus inventou um negócio, uma revelação chamada chapinha, porque senão... Olha aí. Olha que profundidade. Gente, mas tudo que Deus deu, você nasceu do jeito que você nasceu, na cor que você é, na altura que você é, nos dons que você tem, na igreja que você está, no trabalho que você está, no país que você está. Aleluia. Deus não faz nada sem propósito, gente. Aleluia. Nós fazemos algumas coisas sem propósito, mas Deus não faz nada sem propósito. A cor, o teu sobrenome, tudo o que você tem, o que você é, Deus tem um propósito. Glória a Deus. Deus tem um propósito. No versículo 5, versículo 6, aliás, versículo 7, disse ainda o Senhor: certamente, Moisés, eu vi a aflição do meu povo. Você está impressionado com a sarça que está pegando fogo, mais ou menos daquele jeito lá. Você está impressionado com a sarça que está pegando fogo, mas eu só estou usando essa sarça pegando fogo, porque eu estou vendo uma nação inteira, eu estou vendo um povo inteiro, o meu povo, escravos, algemados, 400 anos, entra ano, sai ano, esperando a promessa de terem a sua própria terra. Eu estou de olho, você está de olho na sarça, mas eu estou de olho numa outra sarça, que séculos e séculos não conseguiu extingui-la. Eu vi a aflição do meu povo, por isso eu pus fogo nessa sarça, por isso que eu te esquei até aqui, Moisés. Vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço o sofrimento desse povo, por isso eu desci, por isso eu saí do trono para pôr fogo nessa sarça, para te iscar para mim, apesar de que você se sente pequeno, incapaz. Eu desci, Moisés, eu saí do trono, eu desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir naquela terra que é boa e ampla, uma terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu, do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também eu vejo a opressão com que os egípcios, para que tires o meu povo. Vem agora, versículo 10, vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Deus a Moisés: quem sou eu? Quem sou eu? Deus, eu conheço o poder de Faraó, eu conheço que as armas atômicas, as melhores armas do mundo estão ali. Eu conheço, aquele foi o meu berço, aquele é o maior império do mundo. Deus, quem sou eu? Quem sou eu, Deus? Irmão, você não é nada, eu não sou nada, talvez a pulga da pulga, mas você tem um Deus grande. Aleluia. Ele vai fazer uma grande obra. Aleluia. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu para ter nessa região uma igreja com 4.000 discípulos? Não somente 4.000 frequentadores, mas 4.000 discípulos. Quem sou eu? Quem sou eu para ter um bando de águias com 10.000 águias voando ao meu lado? Glória! Quem sou eu?
Quem sou eu para ir para essa nação que eu tenho orado faz tempo? Quem sou eu? Você é alguém pequeno, mas na mão de um Deus grande. Você é alguém pequeno como eu. Você é alguém pequeno. Quem sou eu? Quem sou eu, Deus? Quem sou eu? Versículo 12, Deus diz: eu serei. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar esta nação do Egito, os filhos de Israel? Deus respondeu: eu serei contigo. E este é o sinal que eu te enviei. Depois de haver tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse mesmo monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier os filhos de Israel, e lhe disse: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e me perguntarem: qual é o teu nome? O que eu vou falar para eles? Disse Deus: diga a eles: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse ainda mais Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajuda os anciãos de Israel e diz: o Senhor, o Deus de vossos pais, Deus de Abraão, de Isaque e Deus de Jacó, me apareceu, dizendo: em verdade vos tenho visitado, e visto que vos tem sido feito no Egito. Porquanto disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, Eteu, Amorreu, Ferezeu, Heveu, Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel, o rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor Deus dos hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa ir por caminho 3 dias para o deserto, a fim que santifique o nome do Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão, ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio deles. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo, aos olhos dos egípcios. E quando saíres, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá a sua vizinha e a sua hosta de joias de prata e joias de ouro, e vestimentas, os quais poreis sobre os vossos filhos, sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Amém, gente? Amém, gente? Amém. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, quando ele aparece a Moisés, ele tem uma coisa em mente. Você percebe que quando ele tem um encontro com Moisés, Moisés começa a fazer algumas escusas, porque ele se sentia tremendamente pequeno, incapaz. Eu não sei falar. Versículo 4: eu não sou ninguém, quem sou eu? Eu não sei o seu nome, eles não crerão em mim, eu não sou eloquente, não sei falar, sou pesado de língua. E no versículo 13: envia qualquer um, menos a mim. Envia qualquer um para essa grande obra, menos a mim. Ele estava tentando convencer Deus da sua pequenez. Ele estava tentando convencer Deus da sua pequenez. Por favor, não tente isso. Deus já sabe. Deus já sabe da sua pequenez. Aleluia. Deus já sabe da sua incapacidade. Mas é aí que ele vai ser glorificado, querido. Glória a Deus. É aí que ele vai ser glorificado. Ele já sabe. Primeira vez que eu fui em África,
alguns anos atrás. Foi maravilhoso. Mas a primeira vez quando eu pisei naquele continente sozinho, não sabia o que ia me esperar ali. Gente, literalmente, quando fui chegando naquele país, foi semelhante, a mesma coisa com a Índia. No primeiro ano eu fui completamente sozinho. Eu tremi, meu Deus, o que vai ser aqui? O que vai ser aqui? Sabe que Deus é glorificado nas suas fraquezas? Fala bem comigo. Amém. Deus é glorificado na nossa fraqueza, porque quando nós nos sentimos um instrumento pequeno, incapaz, é aí que Deus mostra que Ele é Deus. Aleluia. Pode crer comigo em nome de Jesus. Amém. É aí que Ele mostra que Ele é Deus. Para cada desculpa, Deus foi dando uma resposta. Por fim, irmão, você sabe da história. Eu concluo com isso. Moisés disse: tá bem, eis-me aqui. E o fogo da sarça pegou em Moisés. Glória a Deus. Fala comigo, o fogo da sarça. Fogo da sarça. Pegou em Moisés. Pegou em Moisés. O fogo da sarça pegou em Moisés. Quando ele desce do monte, o rosto dele estava brilhando, a tal ponto que ele teve que colocar um véu, porque brilhava o rosto dele. E você sabe o que aconteceu? Depois disso ele recebe fogo de Deus. O fogo queima a insegurança, queima a incapacidade, aleluia, queima o medo. Glória a Deus. E aí esse homem vai sozinho enfrentar o maior império do mundo na época. Glória a Deus. Sozinho, não sozinho, gente, porque Deus é Deus e Ele quer pegar instrumentos pequenos para fazer uma grande obra. Ele quer pegar instrumentos, nisso Deus é glorificado. Quando alguém não tem força nenhuma, não tem força na carne nenhuma, um pequeno Davi, não tem força na carne nenhuma, mas derruba um gigante de 2,95 m. Nisso Deus é glorificado. Agora, deixa eu dar uma palavra profética. Se você não crê nisso, haverá uma geração que vai levantar após você, que vai dizer: sim, Deus, faça em mim uma grande obra. E Deus vai usar uma geração que não está ouvindo isso, que vai crer, e Ele vai glorificar o nome dEle, mas Deus não vai passar de você em nome de Jesus. Amém. Escute-me, irmão, Moisés creu, você conhece, ele vai para o Egito, as pragas do Egito, liberta uma nação inteira. Deus dá uma equipe maravilhosa para ele, alguns caem no meio do caminho, mas ele agora tem certeza: Deus está comigo, eu vou. E ele confronta os poderes espirituais do faraó, humilha os deuses do Egito e liberta uma nação. Por fim, gente, Moisés tinha uma promessa maravilhosa de entrar na terra, uma promessa de entrar naquela terra. E Moisés, você sabe o que acontece no final, não sabe? Deus manda ele falar a rocha que o seguia era Cristo, 2 Coríntios 10, versículo 4, e ele não fala, ele bate na rocha, ele vê a terra, ele não entra na terra, não naquele período, mas Deus é fiel, 600 anos depois, no Monte da Transfiguração, lá está Moisés pisando na terra que Deus prometeu para ele. Lá está Moisés, porque é assim que Deus faz. Apesar da nossa pequenez, Ele mostra a sua grandeza. Sim ou não, gente? Amém. Olha isso, por favor. Fique em pé em nome de Jesus. Livro de 2 Reis, capítulo 13, versículo 20. É assim que Deus é glorificado. Quando um pequeno diz: Deus, eis-me aqui. 2 Reis, capítulo 12, versículo 20. Deus usa pessoas pequenas para fazer grandes obras, e isso vai acontecer com a tua vida em nome de Jesus. Deus é tão bom que Ele não liga para as nossas desculpas.
Em nome de Jesus, aqui nessa noite, tem ministros de louvor tremendos, tem missionários para outros países, tem evangelistas, tem mais pastores como os pastores aqui, tem escritores, tem empresários que vão ganhar 100 mil por mês, vão sustentar a obra de Deus. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que aqui tem pessoas pequenas que vão se lançar nas mãos de um Deus grande, e Deus vai ser glorificado. 2 Reis, capítulo 12, versículo 20. Veja se esse não é um Deus grande, gente. Morreu Eliseu. Oh, meu Deus. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu digo: Deus, muito obrigado. A tua graça me alcançou. Morreu Eliseu e o sepultaram. Você sabe quem foi o profeta? Quem foi Eliseu? O profeta que recebeu a unção dobrada de Elias. O profeta que deitou água na mão de Elias, que serviu. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. E sucedeu que enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. Então lançaram o homem na sepultura do profeta. Lançaram o homem na sepultura do profeta Eliseu. E logo que o cadáver do homem tocou os ossos do profeta Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os seus pés. Fala glória a Deus, que eu gente. Meus irmãos, que bom que a graça de Deus me alcançou e alcançou você. Fazia mais de um ano que o profeta tinha morrido. Mais de um ano. Lá estava a sepultura. Por alguma situação abriram a sepultura do profeta. Ossos. Não Eliseu, mas os ossos estavam sequíssimos. Aquela caveira do profeta. Ouça, irmãos, aquela caveira do profeta, aquele osso seco ali, aquela coisa feia, caveira. Mas alguém pega o morto e joga no túmulo do profeta. E a hora que aquele morto toca naqueles ossos secos, o morto revive. Glória a Deus, gente. Agora, Deus usa ossos de profeta, ossos secos, para ressuscitar uma pessoa. Irmão, por favor, se Deus usou, quem crê que esse Deus está aqui, levanta a sua mão. Você crê? Então ouça-me, por favor. Se você não se lembrar de nada do que eu falei até agora, só guarda isso, por favor. Só guarda isso. Um homem morto é jogado nos ossos secos de um profeta. E quando ele toca aqueles ossos secos, ele revive. Gente, um monte de ossos secos. Que poder tem esses ossos secos? Que poder tem uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem? Que poder tem um jumentinho para levar o rei dos reis para Israel? Que poder tem um Pedro iletrado, que mal sabia alguma coisa da sua religião, tornar-se um apóstolo que ressuscita mortos, que prega para 3.000 pessoas se converterem? Que poder tem um homem letrado? Nisso Deus é glorificado. Quando Ele pega alguém como eu e você. Se Deus ressuscitou, pegou aquele monte de ossos secos e ressuscitou o homem. Se Deus fez isso, quem crê que Deus fez isso? Levanta a sua mão. É preciso crer. É preciso crer no que eu vou te desafiar agora. Minha amiga estava pregando sobre Jonas, que o grande peixe engoliu o profeta e levou o profeta para o lugar certo. Quando ela terminou de pregar, alguém chamou ela
e disse: senhora, por favor, a senhora acredita mesmo que um peixe engoliu um homem e levou o homem para o lugar onde ele tinha que ir profetizar? A senhora acredita? Essa mulher que já orou até mesmo para mortos ressuscitarem, ela olhou para o rapaz depois que ela ministrou, ela disse: meu filho, se tivesse escrito na Bíblia que um homem engoliu um grande peixe, eu acreditaria, porque Deus é Deus. Glória a Deus. Porque Deus é Deus. E se Deus é Deus, Ele vai te usar, você e a mim, muito mais do que Ele usou os ossos desse profeta. Irmão, se Deus é Deus, você vai ver através da sua vida mortos espirituais, que sejam naturais também, ressuscitarem. Você pode crer nisso, em nome de Jesus? Há uma geração morta aí que precisa da vida que você tem. Há uma geração morta que precisa da vida que você tem. Ô gente, você tem o Espírito Santo, você tem os dons, você tem o fogo de Deus. Que seja eu, que seja você, e não uma sarça pegar fogo. Diga amém comigo, gente. Amém. Que seja eu e você pegar fogo e não uma sarça. Que seja eu e você e não uma sarça. Que seja eu e você e não ossos secos de um profeta. Que seja eu e você. Que seja eu e você. Que seja eu e você. Eis-me aqui, Deus. Que seja eu e você. Aleluia. Que seja eu e você. Glória. Oh Deus, que seja eu e você. Que seja você pegar o fogo e não uma sarça. Seja você o instrumento da ressurreição dos mortos e não ossos de um profeta. Seja eu e você, irmão, seja eu e você. Apesar da nossa pequenez, Deus nos escolheu para fazer uma grande obra. Eu quero desafiar você, se você crê que Ele está te chamando, por favor, sai do seu lugar e venha aqui na frente. Você é muito mais do que uma sarça. Você é muito mais do que os ossos de um profeta. Sabe a responsabilidade que Deus está te chamando nessa noite, dizendo: filho, filha, eu sei que você é pequeno, eu sei que você talvez não tenha muita cultura, eu sei que você não tem muita experiência, mas uma coisa certa, não foi você que me escolheu, eu que te escolhi, para que haja muitos frutos através da sua vida. Oh Deus, eu te chamo para conhecer a grandeza de Deus, querido. Eu te chamo para conhecer a grandeza de Deus. Eu não sei como Deus vai te estar. Você que já demonstrou na cruz o grande amor que Ele tem por você. Já demonstrou lá no Calvário o grande amor. Demonstrou o grande poder, saindo dos mortos. Deus, eu quero chamar, Deus, toda essa igreja, todos os filhos aqui, para conhecer a Tua grandeza e para fazerem grandes obras para o Senhor. Grandes obras para o Senhor, em nome de Jesus, Deus. O fogo do Senhor, o fogo do Senhor que um dia queimou naquela sarça, agora está queimando nesses corações. Irmão, começa a pedir a Deus esse fogo da glória dele, para queimar todo o sentimento de incapacidade, para queimar as desculpas. Peça a Deus: Senhor, tira de mim o que impede essa grande obra, Deus. Tira de mim o que impede essa grande obra.